Olha, aqui trabalha nós na roça, aqui estamos eu e a guria e a mulher. Nós aqui somos uma agricultura familiar, né? Mas só que temos mais 2 funcionários que ajudam na produção, né? Eu herdei do pai, acho que o Michael também vai herdar, ajudar os outros sempre. Os vizinhos, se precisa de ajuda, a gente vai e ajuda, né? E tem uma parceria também com as outras firmas aqui do distrito, todo o pessoal, a gente trabalha praticamente um dando força para o outro. Faltava muita informação e através do APL a gente está conseguindo se apropriar dessas informações. A empresa entendeu que o sistema de arranjos produtivos locais tem tudo a ver com a sua filosofia, então por isso passou a fazer parte dos APLs. O que o APL me proporciona? Me proporciona que eu, junto com outras empresas, a gente faça grupos e consiga melhorar os caminhos, facilita a entrada em busca de investimentos, conhecimento, busca de tecnologias. Arranjo Produtivo Local, um APL, é a união de empresas de um determinado setor econômico que, localizadas num mesmo território, trabalham de forma integrada e em cooperação. Todos esses agentes trabalhando em conjunto criam um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social. A política pública de promoção dos APLs é uma política de desenvolvimento que se assenta no conceito da cooperação, promovendo espaços entre os produtores, os empresários, as pequenas empresas e as instituições locais de cada território, como universidades, associações, para nesse conceito de aproximação e de cooperação identificarem o que são os principais fatores que precisam ser aprimorados localmente, para que as empresas e os produtores consigam maior eficiência na sua produção, consigam produzir para enfrentar o mercado, mas sobretudo para agregar valor aos produtos e reter a renda localmente. O Programa de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, APLs, é uma política pública do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, implementada pela Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a GDI. Atualmente são 20 os APLs enquadrados, com o apoio financeiro do Estado. Nós tivemos nesse período, nos últimos 4 anos, uma retomada de algumas iniciativas que no passado o governo do estado já teve. E desta vez de uma forma mais organizada, coordenada. São 20 arranjos que estão diretamente atendidos, trabalhados pelo programa, e entendemos que foi uma fase de consolidação deste conceito. Para construir instrumentos de monitoramento e análise para o programa dos APLs, a GDI convidou o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. O trabalho que o DIEESE realizou com a GDI junto ao programa dos arranjos produtivos locais gerou um conjunto de instrumentos que vão subsidiar tanto a gestão pública como os atores envolvidos nos arranjos produtivos locais, no planejamento, no monitoramento contínuo de suas ações. Esses aportes eles foram, sobretudo, na organização de informações, de indicadores, na realização de estudos que aprimoraram e que podem continuar aprimorando o diagnóstico das realidades locais e setoriais. A parceria com o DIEESE qualificou bastante a política pública de APLs, principalmente porque a experiência trazida pelo DIEESE nos permitiu fazer um movimento junto aos arranjos, via as oficinas, de aproximação, de melhor entendimento do que são os indicadores econômicos sociais. O projeto das oficinas, desenvolvido em parceria pela GDI e o DIEESE, contou com a participação das governanças dos APLs. As governanças são formadas por representantes de diversas instituições que compõem cada APL e são responsáveis pelo planejamento, discussão e execução das ações para o desenvolvimento do arranjo produtivo local. Para cada APL é definida uma entidade gestora, que tem como atribuição coordenar o trabalho da governança. Esse projeto do DIEESE com a GDI tem como objetivo criação, elaboração de instrumentos para análise e monitoramento da política de APLs. Então, uma das fases desse projeto é justamente a realização de algumas oficinas em alguns APLs. Essas oficinas têm como objetivo levantar a percepção coletiva dos atores que participam desses arranjos,
levantar as dificuldades, os desafios que existem, o andamento desse processo, como que vai a maturidade desse arranjo e quais as perspectivas que existem em cada localidade, em cada território. Mas para poder melhor entender essa realidade desses indicadores, viu-se a necessidade de fazer oficinas locais com diálogos sociais e diálogos participativos. Mas para poder fazer essas oficinas, optou-se, dada a disponibilidade de recursos, para somente 5 arranjos produtivos locais. Os arranjos produtivos locais selecionados foram o APL Audiovisual, o APL Polo de Moda da Serra Gaúcha, o APL Metal Mecânico Pós-Colheita, o APL de Agroindústria Familiar do Vale do Taquari e o APL de Agroindústria Familiar da região das Missões. Foi criado também, através da parceria AGDI-DIEESE, o Observatório dos Arranjos Produtivos Locais do Rio Grande do Sul. O Observatório dos Arranjos Produtivos Locais é um site na internet que está disponível através do portal da AGDI, onde estão organizados mais de 190 indicadores para os 20 APLs enquadrados na política do governo do estado, e o objetivo com essa ferramenta é poder ampliar o debate público nas temáticas que envolvem o desenvolvimento regional, mas sobretudo poder auxiliar os gestores públicos, a governança local desses APLs e os demais interessados na superação dos desafios que envolvem os arranjos e para que as decisões possam ser tomadas de forma mais acertada. Trabalhamos exclusivo na área do leite. Daí do leite a gente faz praticamente todos os segmentos. A Upman, ela existe há 22 anos e foi nada assim muito planejado que começou, mas foi por uma ideia assim de levar para o mercado uma inovação no underwear masculino. Nossa empresa atua na área de máquinas para limpeza de cereais. Nós atuamos já há 28 anos agora. Somos em 3, desde a produção, que a gente produz o produto próprio, a planta, desde a árvore, da fruta, do legume, e eu e a mãe dentro da empresa e o pai fora na lavoura. Nós produzimos numa área de 8,5 hectares, nós temos as uvas de mesa, que é uva para fazer vinho de mesa, suco de uva. Para vinhos finos nós temos Cabernet, Merlot, Taná, Ancelota. Nós podíamos fazer 5, 6 vezes mais se tivesse mão de obra. Né? O que tem aqui no Distrito Industrial, Panambi, tudo que um pode fazer, às vezes que o outro não tem na casa e o outro pode fazer, sempre é dado esse tipo de importância. A cooperação entre empresas proporcionou o crescimento da nossa empresa. A primeira etapa das oficinas foram as oficinas de diagnóstico participativo. Nessas oficinas, todos os atores puderam compartilhar qual é a sua percepção sobre a situação, contexto, a realidade daquele território. A maioria das famílias aqui não possui mais do que 20 hectares. O turismo rural com peculiaridade aqui da região que poderia ser desenvolvido e mais explorado. Gente que nesse período pesquisado aqui comprou mais de 10 mil hectares de terra. Também dá visibilidade para esse polo metal mecânico que a gente tanto discute. Foram apresentados alguns dados, indicadores que o DIEESE levantou, organizou. 96,2% de todos esses trabalhadores aí acabam estando concentrados em Panambi. O diagnóstico social ele tem o objetivo geral de construir uma visão comum, né, de tentar delinear quais são as principais características socioeconômicas e quais são os principais gargalos, desafios e potencialidades do APL. Né? E foi feito um diálogo, foi estabelecido um diálogo entre esses indicadores, essas informações, com a realidade desses atores. Nós colocarmos assim, friamente, né, não diz a realidade da região. Né? É positivo e assustador. Quantos mil empregos a mais? Tem que ter uma visão assim, não é eu ser bonzinho ou malzinho, né? Eu acho que eu vou me dar melhor individualmente se tiver uma coisa de grupo, de cooperação que trabalhe junto. Algumas informações surpreenderam, mas a gente viu que realmente é aquilo e que retrata que é exatamente isso que está acontecendo. E assim a gente pôde levantar um primeiro diagnóstico participativo sobre aquele território, sobre aquele APL. Quanto mais produtos nós tivermos nas agroindústrias familiares,
mais consumidores nós vamos atingir. Além disso, nessas oficinas foram aplicados questionários com todos os participantes da oficina e também foram feitas algumas entrevistas em profundidade com alguns membros da governança desses APLs. O que eu sinto que talvez a gente pudesse estar a nível até nacional conseguindo promover mais essa modalidade dos APLs, né? Uma das funções do APL é agregar a renda, né, e inclusão social das pessoas que não têm acesso ao emprego formal. Todo tipo de estratégia, a exemplo do APL, que busca a partir dos recursos locais, das organizações sociais num determinado contexto, buscar uma interação positiva e animar processos que procurem vencer obstáculos, vencer barreiras que hoje estão presentes num determinado propósito ou desafio, sem sombra de dúvida, elas são muito importantes para poder transformar uma determinada realidade, para poder dar passos importantes para esses objetivos. Ele integra pessoas do mesmo segmento, de uma mesma região demográfica, e ali eles vão fazer uma reivindicação conjunta das suas demandas. Depois das oficinas de diagnóstico participativo, o DIESE organizou oficinas de diálogo social. Essas oficinas foram realizadas em 2 etapas. A primeira rodada de oficinas de diálogo social tiveram como objetivo aprofundar algumas informações, alguns dados daquele território, daquele APL e discutir mais especificamente a cooperação. Como que aquele APL pode trabalhar de forma cooperada e de forma coletiva. Era a necessidade da gente traçar, além do plano, traçar também metas concretas, saber aonde atuar, para onde atuar, qual deve ser o caminho a ser seguido, como a gente vai fazer para alcançar. Sempre que a gente fala em território do APL, a gente está se referindo só aos municípios, que é um olhar para o território como um todo. Quando a gente fala no APL, a gente está falando dessas atividades econômicas dentro desse território. Então a ideia é conseguir organizar esses atores todos que estão aqui, então todo mundo se sentir participando desse APL, porque a ideia é unir força mesmo, a ideia é juntar esforços para a gente conseguir conquistar muitas coisas. Essa capacitação nós temos que dar também para aqueles que vendem nosso produto. É aquele pessoal que está no quiosque, o pessoal que está lá na feira, o pessoal que está... Tem gente que muitos dos produtos são vendidos por terceiros, não são vendidos por próprio produtor da agroindústria. A agroindústria que lá não tem espaço ou não tem demanda, acho que nós aqui, São Miguel das Missões, Mossorota, todas as missões, este vai ter que ser o nosso xodó, o nosso parto, o nosso pacto, a nossa ação para de fato fazer desenvolvimento. Mas de fazer com que esses dados e o que foi discutido aqui nessa manhã chegue aos ouvidos, ao conhecimento dos que não puderam estar aqui. Senão eles vão continuar ausentes, não sabendo o que acontece e não sabendo da importância do APL. O Polo tem um papel muito fundamental aqui, porque ele divulga o nosso trabalho perante as empresas, né? E também faz os nossos projetos e apoia o Banco do Usuário. Eu vejo ele positivo e otimista pela congregação de esforços que o Polo tem. Acho que seria muito pior se o Polo não existisse. Eu observei durante esse ano e meio de APL é que ele surge no grupo das empresas e dos profissionais do audiovisual, resgatando uma marca que é aquilo que criou o audiovisual no Rio Grande do Sul, que era a colaboração e a parceria. A erva mate vem se inserindo e segmentando por grupos de trabalho, né? Essa fase de organização ela é essencial para que as pessoas tenham o entendimento do que é a APL e para que mais indústrias entrem e façam parte desse contexto, né? A última rodada de diálogo social, ou seja, a última rodada de oficinas, teve como objetivo discutir o impacto do APL para aquele território. Como que ele funciona, qual que é o andamento, qual a maturidade, quais os desafios desse APL. Então, para isso, o DIESE trouxe mais informações e mais dados que hoje estão disponíveis
no Observatório dos APLs e também trouxe resultados das pesquisas que foram realizadas na primeira rodada de oficinas, nas oficinas de diagnóstico participativo. Na agroindústria familiar, aqui no APL, 58% são homens e 41% mulheres. A gente tem muitos desafios, muitas dificuldades. Como que a gente pode superar e melhorar essas dificuldades? Então, como que a governança pode atuar para promover esse desenvolvimento do território? Quais os instrumentos, quais parceiros, quais recursos que a governança tem para atingir seus objetivos, o que falta, né? Por que o APL não tem grupos de trabalho? 16% das pessoas participavam de municípios que inclusive não estavam na delimitação do APL. As oficinas permitiram o levantamento de muitas informações que se traduziram num relatório que o DIEESE elaborou com recomendações para o aprimoramento da política pública de apoio aos APLs no estado do Rio Grande do Sul. Após a realização das oficinas nos 5 APLs, a equipe do DIEESE apresentou para a equipe da GDI o processo e os resultados das oficinas e da pesquisa. Teve um planejamento que foi construído também com a GDI, né? O DIEESE preparou toda a metodologia, uma proposta, trouxe, foi debatido, né? Mas por que a gente não consegue fazer isso sozinho? Porque a gente precisa também entender qual a necessidade da GDI, qual a necessidade da instituição que está à frente dessa política, para a gente poder levantar as informações necessárias que a gente quer captar com as pessoas que estão envolvidas na APL. Então a gente precisou ter essa interação, as duas equipes, para poder construir esses instrumentos. O DIEESE, como uma entidade do movimento sindical, tem por missão destacar a centralidade do trabalho nas políticas e estratégias de desenvolvimento, produzindo um conhecimento que promova a ação sindical, que promova a ação pública e dos demais atores, visando a melhoria, a transformação da realidade com promoção de melhoria das condições de vida e de trabalho. É a maior contribuição que a demografia pode dar para uma economia, para o desenvolvimento local, que é quando justamente o número de pessoas ativas é muito maior que o número de dependentes. Nós temos um ganho social no que se refere à efetividade, à eficiência, à eficácia e também o desenvolvimento dessas empresas. Com isso, essas empresas se tornam mais competitivas, inovadoras e com isso gera emprego, renda. A questão dos APLs ela é central, porque ainda em que pese a organização, o avançar das políticas públicas, a consolidação das cooperativas, da base sindical, das organizações sociais da agricultura familiar, ainda é fundamental um ente ou um determinado dispositivo estratégico que permita a intercooperação, a sinergia de força política, de estratégia institucional comum, de cooperação interinstitucional, e eu penso que o arranjo produtivo de alimentos se coloca como um vetor desse processo. O APL é um instrumento importante para a nossa articulação regional, que desde o início da década de 2000 vem se articulando em cooperativas da agricultura familiar, que são pequenas cooperativas de produção de alimentos, de mais de 80 tipos de alimentos e do artesanato rural. Então, nesse aspecto, o APL ele é importante para que esses pequenos agricultores tenham acesso aos mercados, que tenham condições de melhorar a qualidade de seus produtos e possam ter condições financeiras de manter a juventude rural e as pessoas também no campo que hoje migram muito para outras regiões mais desenvolvidas.